E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe muito com a gente aqui no canal, o fim de grandes civilizações. Guerras, pestes, invasões. Sabemos que a história é implacável e que impérios podem ruir. Mas e quando o motivo do fim é completamente inesperado? Meus amigos, algumas civilizações desapareceram de formas tão bizarras que até os historiadores mais experientes coçam a cabeça. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje vamos desvendar a história de 10 civilizações que foram do auge ao declínio por motivos que vão além da sua imaginação. Mudanças climáticas provocadas por elas mesmas, escolhas culturais para lá de questionáveis, migrações em massa, colapsos internos e até mesmo o excesso de sucesso. A gente avisou que seria surpreendente. Será que estamos imunes aos erros do passado? Será que nossa civilização também está fadada ao declínio? Apertem os cintos e preparem o café, porque essa viagem promete ser insana. Do apogeu ao declínio, esta é a história dos impérios que ruíram por causas surpreendentes. Antes de mergulharmos nos casos mais emblemáticos da nossa lista, vale lembrar que a história está repleta de civilizações que desapareceram sem deixar rastros. Povos que um dia dominaram vastas regiões, construíram cidades magníficas e desenvolveram culturas complexas. Hoje são apenas um sussurro no vento. A maioria dessas civilizações esquecidas não teve a sorte de ter sua história registrada em detalhes. Guerras, desastres naturais e o simples passar do tempo acabaram por apagar seus vestígios da face da Terra. Mas não se enganem, a falta de informações não as torna menos fascinantes. Pelo contrário, o mistério que envolve essas civilizações perdidas nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa própria existência. Afinal, se impérios poderosos como esses puderam desaparecer sem deixar rastros, o que dizer da nossa própria civilização? A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é chamada em sua língua nativa, é um dos exemplos mais emblemáticos de como uma civilização pode ruir por suas próprias escolhas. Imagine só, um paraíso no meio do Pacífico, isolado do resto do mundo. Mas o que faz a fama da ilha, os moais, aquelas estátuas gigantes de pedra, também foi o que selou seu destino. A obsessão em construir esses monumentos levou ao desmatamento desenfreado da ilha. Sem árvores, o solo se tornou infértil, a água potável escasseou e a fome se instalou. Para piorar, a falta de recursos desencadeou uma série de conflitos internos. Quando os europeus chegaram à ilha, no século XVIII, encontraram uma população devastada, vivendo em condições miseráveis. Uma lição dura sobre os perigos da falta de planejamento e do uso excessivo dos recursos naturais. Dominando a Anatólia, hoje a Turquia, por volta de 1200 a.C., o Império Hitita era uma potência militar e econômica. Tinham um exército poderoso, dominavam o comércio de metais e construíram uma vasta rede de estradas e cidades fortificadas. Parecia que nada podia deter o avanço dos hititas. Mas, como um castelo de areia, o império ruiu diante de uma série de crises migratórias. Os misteriosos povos do mar, vindos do Mediterrâneo, iniciaram uma onda de invasões que desestabilizou toda a região. A fome, as revoltas internas e a incapacidade de lidar com a chegada em massa de outros povos foram o golpe final. Em poucas décadas, o outrora poderoso Império Hitita se fragmentou em pequenos reinos, desaparecendo dos livros de história por séculos. Uma lembrança de que até os impérios mais poderosos podem ser tragados pelas areias do tempo. No coração do sudoeste americano, erguem-se as ruínas de uma civilização que intrigou arqueólogos por décadas: os Anasazi. Habilidosos arquitetos e ceramistas construíram cidades impressionantes nas paredes de cânions, como se desafiassem as leis da gravidade. Mas, por volta de 1300 d.C., algo aconteceu.
Os Anasazi abandonaram suas casas, deixando para trás objetos pessoais, ferramentas e até mesmo alimentos. O que teria levado um povo a abandonar tudo e desaparecer sem deixar rastros? As evidências apontam para uma combinação fatal de fatores. Uma seca prolongada que tornou a vida no deserto insustentável, o esgotamento do solo, conflitos internos e a pressão de povos rivais. Os Anasazi nos lembram que a natureza pode ser implacável e que a adaptação é crucial para a sobrevivência. Angkor, a capital do Império Khmer, era uma maravilha arquitetônica. Templos grandiosos, como o Angkor Wat, sistemas de irrigação complexos e uma população que chegava a 1 milhão de habitantes faziam dela a maior cidade do mundo no século XII. Mas essa magnificência tinha um preço. Angkor cresceu além da capacidade de seus recursos naturais. Os sistemas hidráulicos, que sustentavam a agricultura e o abastecimento de água, entraram em colapso. Para piorar a situação, uma série de monções irregulares e secas prolongadas agravaram a crise. Sem alimentos e água, a população se revoltou. Angkor foi saqueada e abandonada, tornando-se um símbolo da fragilidade do progresso humano quando não anda lado a lado com a sustentabilidade. Localizado na atual Etiópia e Eritreia, o Império Aksumita era um centro comercial estratégico. Controlando as rotas do Mar Vermelho, conectavam o Império Romano ao Oriente, comercializando especiarias, marfim e ouro. No entanto, o destino tinha outros planos para Aksum. A ascensão do Islã, no século VII, desviou as rotas comerciais para o norte, na direção do Egito e da Península Arábica. O Império Aksumita, antes no centro das atenções, viu sua economia ruir. Isolado e enfraquecido, sucumbiu a invasões e conflitos internos, desaparecendo da mesma forma que surgiu, envolto em mistério. Uma lição de como a mudança nos ventos da história pode ditar o destino de impérios. No século XV, o Império Songhai florescia na África Ocidental. Liderados por Askia Muhammad I, expandiram seu território, dominando o comércio transsaariano de ouro, sal e escravos. Timbuktu, sua capital, era um centro de conhecimento e cultura islâmica, atraindo estudiosos de todo o mundo. Mas a riqueza do Império Songhai despertou a cobiça de seus vizinhos. O sultão marroquino Ahmad al-Mansur, sedento por ouro, enviou um exército equipado com armas de fogo, tecnologia até então desconhecida na região. O resultado foi uma derrota humilhante para o Songhai. O império se fragmentou em pequenos reinos, abrindo caminho para séculos de instabilidade e conflitos na região. Uma prova de que a ganância e a busca desenfreada pelo poder podem levar à ruína. Herdeiro do Império Romano, o Império Bizantino dominou o Mediterrâneo Oriental por mais de 1000 anos. Constantinopla, sua capital, era uma fortaleza inexpugnável, protegida por muralhas imponentes e por um exército poderoso. Mas, como um corpo enfraquecido por doenças, o Império Bizantino sucumbiu à decadência interna. Conflitos religiosos, disputas pelo poder, corrupção e uma crise econômica minaram sua força por dentro. O golpe final veio com a Quarta Cruzada, em 1204, quando cruzados ocidentais, motivados por interesses escusos, saquearam Constantinopla. Enfraquecido e dividido, o Império Bizantino não resistiu ao avanço do Império Otomano, que conquistou Constantinopla em 1453. Preparem-se para conhecer a civilização Cucuteni-Tripilia, um enigma arqueológico que desafia a lógica. Essa cultura pré-histórica, que habitou o leste europeu entre 5.500 e 2.750 a.C., é conhecida por suas práticas agrícolas avançadas, cerâmica elaborada e por queimar suas próprias cidades. Sim, você ouviu direito. A cada 60 a 80 anos,
Os Cucuteni Tripilia incendiavam seus assentamentos e construíam novas cidades em cima das cinzas. As razões para esse comportamento peculiar ainda são um mistério. Alguns estudiosos acreditam que o fogo tinha um significado ritualístico, representando renovação e purificação. Outros especulam que a prática estava ligada a ciclos agrícolas ou à necessidade de se proteger de doenças. Seja qual for a explicação, o fato é que essa prática, somada a outros fatores como esgotamento do solo e a pressão de povos rivais, contribuiu para o declínio da civilização Cucuteni Tripilia. Os maias, mestres da astronomia, matemática e escrita, construíram uma das civilizações mais complexas da América pré-colombiana. Cidades-estado como Tikal, Palenque e Copán floresceram na selva, conectadas por uma rede comercial e cultural impressionante. Mas, por volta do século IX d.C., algo deu errado. As grandes cidades maias começaram a ser abandonadas, a população declinou e o sistema político entrou em colapso. O que teria levado ao declínio de uma civilização tão avançada? As causas do colapso maia ainda são debatidas, mas a maioria dos estudiosos aponta para uma combinação de fatores. A complexidade do sistema político, que dependia de um delicado equilíbrio de poder entre as cidades-estado, a exploração excessiva dos recursos naturais, que levou à degradação ambiental, uma série de secas prolongadas que devastaram a agricultura e revoltas populares contra a elite governante. E aí, pessoal? Depois dessa viagem alucinante pela história, fica a pergunta: o que podemos aprender com o destino dessas civilizações? Uma coisa é certa: nenhum império, por mais poderoso que seja, está imune ao colapso. E muitas vezes, a semente da destruição está plantada dentro de seus próprios muros. A ganância, a falta de planejamento, a exploração desenfreada dos recursos naturais, as desigualdades sociais, a incapacidade de adaptação, os erros do passado ecoam no presente, como um aviso para que não repitamos os mesmos passos em direção ao abismo. Cabe a nós, como sociedade, refletir sobre essas lições e construir um futuro mais sustentável e justo para todos. E aí, qual dessas histórias te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Ara Top 10 da Verdade, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo com mais verdades surpreendentes do passado que ainda ecoam no presente. Até lá! Nos vemos no próximo vídeo com mais verdades surpreendentes do passado que ainda ecoam no presente. Até lá!